Pessoal, acho que deu, né? 5 minutinhos aí, vamos começar. Todo mundo vendo minha tela aí? Tá vendo minha tela? Tá compartilhando? Beleza, então. Vamos lá. Quando o Rogério pediu para que todos os coordenadores fizessem a apresentação aqui, eu pensei no tema, pensei muito, falei assim, que tema que eu posso falar com propriedade para levar algo de bom para o pessoal? E eu pensei, eu conversei, perguntei a Andréia, pedi opinião para o Rogério, e o que eu acho que mais me define, que eu posso trazer aqui com propriedade para vocês, é desafios. A gente passa por desafio o tempo todo, constantemente, todo dia, principalmente na nossa carreira, né? A carreira que a gente escolheu aí para estar seguindo. E eu te pergunto hoje aqui, quando aparece um desafio na sua frente, você encara de cara ou você se retrai? Eu sou daquela que na hora eu vou lá e encaro. Tem gente que se retrai, né? Não que seja um defeito ou uma qualidade, tem gente que encara e às vezes dá certo, às vezes não, tem gente que se retrai e depois pensa melhor e encara, né? Cada um tem o seu jeito de lidar com o desafio, né? E o meu é encarar. E quando eu falo de desafios, eu procurei no dicionário a definição. O que significa desafio? O que é desafio para você, né? E procurei no dicionário. Tem várias definições lá de desafio. E a que eu acho que é a mais correta para o nosso âmbito de trabalho é essa. Definição de desafio. Ato de instigar alguém para que realize alguma coisa. Normalmente, além de suas competências ou habilidades. Né? Por quê? Porque quando você é desafiado, é para algo novo, algo que você talvez não conheça, algo que você não saiba, né? Porque se você souber, se você já conhecer, não é desafio, é só uma oportunidade. Agora, quando você não sabe, encara, você não sabe se vai dar certo, é um desafio grande, né? E eu sei que é uma frase muito clichê, mas é o que eu aconselho sempre, todo mundo. Se der medo, vai com medo mesmo, tá? Só não fique parado. A oportunidade passa, ou você agarra, ou você larga. E muitas das vezes, ela não volta, né? Então, se você não souber fazer, vai lá e aprende, dá o seu melhor. O desafio está aí para isso, para a gente quebrar a barreira dele, enfrentar e seguir em frente, né? E por que eu escolhi isso? Desde que eu entrei na construtora, hoje eu tenho 5 anos de construtora, constantemente aparece um desafio novo para mim. E no próximo slide eu preparei um pouquinho, vou ser bem breve, da minha jornada até aqui, para vocês entenderem o porquê desses desafios e onde esses desafios me levaram, tá? Bom, aqui na primeira imagem, vocês podem ver uma fotinha minha lá, ainda tinha, lá no São Pedro Life, ainda tinha a logo da Interconstrutora verdinha lá. Foi onde eu comecei, foi em 2020. Eu conheci a Inter porque eu trabalhava numa loja ali no Shopping Jardim Norte, a Corpaço. Eu era gerente da Corpaço e a loja fica bem em frente ao nosso stand, né? E quando a Inter chegou ali, eu comecei a conhecer pessoas da Inter, comecei a conhecer, conversa com um, conversa com outro. Parece que tem 10 anos que você está aqui. Parece, né? Para mim também. E conversa com um, conversa com outro. Eu comecei a conhecer a Inter e comecei a me apaixonar por aquilo ali. E comecei a fazer parte da Inter sem mesmo estar dentro da Inter, né? E eu virei gerente da rede toda da Corpaço. Eram 4 lojas. A minha vida era um tumulto. E nisso eu conheci a Andréia, que me vendeu um apartamento. Todo mundo me ofereceu, mas quem conseguiu ali me convencer foi a Andréia, com o poder que só ela tem, né? E nisso ela sempre me chamou para ir para a Inter. Só que eu tinha ali, querendo ou não, uma vida estável, que estava confortável para mim. Veio a pandemia, eu fiquei doente, infelizmente, tive umas crises e simplesmente estava numa cama deitada e a Andréia me mandou uma mensagem. Chuchu, como é que você tá? Eu falei, tô morrendo aos pouquinhos em cima de uma cama. Ela virou e falou assim, não,
isso não vai acontecer contigo, Mayara. Pelo amor de Deus, levanta da cama e vem aqui. Eu fui lá conversar com ela. Ela falou, você vai começar aqui amanhã, não aceito isso, não aceito aquilo. Eu falei, quer saber? Já estamos na pandemia, tudo fechado, tudo complicado. Aí eu falei assim, vamos embora. Então, no meio de uma pandemia, eu larguei um trabalho onde eu tinha 4 anos e encarei o desafio de ser corretora. Eu era vendedora. Eu já vendi de tudo na minha vida. Eu vendi roupa, eu vendi sapato, eu vendi roupa de criança, roupa de ginástica, eu trabalhei em papelaria. Então, eu entrei na Inter como vendedora. E assim que eu entrei, todo o time me acolheu muito. O time foi um divisor de águas para mim ali, porque quando eu entrei, o pessoal falou assim, você não sabe, não vem aqui, senta que a gente vai te ajudar. Isso é muito importante, gente. Sem a ajuda daquela turminha ali que tá na terceira foto, eu não chegaria até aqui. Eu estava atendendo, eu estava com dúvida, a Thaís sentava comigo, Roberto Zambelli, Léo Scoralic, o Domingos, várias pessoas que pegaram na minha mão e falaram assim, não, vem cá que a gente vai te ajudar a sair dessa e virar uma corretora. E eu sou muito grata a todos eles. Eu sou muito grata, era uma equipe muito unida, que se ajudava. E hoje, como coordenadora aqui em São José do Rio Preto, é o que eu tento passar para o meu time. Então, ali tem uma fotinha minha, tem a fotinha da minha primeira venda, onde a Andréia sentou comigo e fez a venda praticamente toda para mim. Tem o time que eu sou extremamente grata, né? Então, o primeiro desafio da minha vida foi sair da minha zona de conforto, de vendedora, e virar corretora. Quando eu já tinha 1 ano e meio na construtora, o Rogério e o Tony me chamaram na sala deles, 15 de dezembro. Falaram assim, Mayara, você já pediu para ir para São José do Rio Preto, né? Temos uma oportunidade agora. Era numa terça-feira. Eu falei, opa, vou querer. Só que eles viraram e falaram assim, então tá, sábado você tem que estar lá. Eu falei, não, gente, calma aí, não é assim. Né? Eu tenho uma casa aqui, eu tenho meus animaizinhos. Vocês estão me dando 4 dias para mudar totalmente a minha vida. E eles falaram assim, é pegar ou largar. E eu peguei. Com medo, com muito medo, assustada. Porque as únicas pessoas que eu conhecia aqui em Rio Preto era o Micael e o Cairon. Então eu vim na cara e na coragem, a Andréia não queria muito, tem uma foto chorando na minha despedida. E eu vim, comecei a minha jornada aqui como corretora, foi o segundo desafio dentro da construtora. Minha vida como corretora não foi muito fácil aqui, conseguia ter minhas vendas, mas não foi muito fácil, passei por muitos perrengues, por muitos momentos difíceis. E sempre que entrava algum corretor novo na minha equipe, eu sempre tomava a liberdade que o Felipe me dava de treinar o pessoal. Então, isso é por quê? Porque eu gostava, porque foi assim que eu aprendi, chega um novato, não deixa ele de lado. Então, eu começava, eu ia no decorado, eu dava uma aula de como apresentar o decorado, eu ensinava a fazer simulação, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu não deixava o novato sozinho, entendeu? Então, isso, cada vez que eu ensinava alguém, eu aprendia mais, eu me desenvolvia mais, né? Então, cada vez que chegava alguém, eu falava assim, vamos ali no decorado para eu te ensinar. Tinha coisas que às vezes eu não me lembrava, que eu ia aperfeiçoando quando eu ia ensinando eles. Então, uma dica que eu dou para vocês, ensine, passa o conhecimento que você tem para outro. Isso é muito importante. Quando você ensina, você aprende também. Você aprende coisas novas, você aprende coisas que às vezes você tinha esquecido, porque a nossa rotina é ali, às vezes fica robotizada, né? Atende cliente, fala as coisas, faz simulação. Então, ensina, pega o novato, toma para você, senta na mesa com ele para atender, senta com ele para ensinar uma simulação, escutou ele falando alguma coisa errada, espera ele terminar o atendimento e fala assim, olha, eu faço assim, o que você acha? Isso é muito importante, isso é muito importante. E eu fazendo isso, chegava imobiliário, eu ia lá dar uma atenção, chegava gente novata, eu fazia isso, apareceu a oportunidade de eu ser coordenadora de parcerias aqui, num momento onde a nossa parceria estava bem fragilizada na cidade. E eu encarei, sem saber se ia dar certo, com medo, morrendo de medo. Eu encarei e, graças a Deus, deu muito certo. Então, foi o terceiro desafio dentro da construtora para mim. Foram aí meses de muito trabalho, muito conhecimento. Eu tinha que me aprimorar para passar para eles. Eu tinha que estudar, eu tinha que me melhorar a todo momento. E, graças a Deus, deu muito certo. A gente teve um resultado muito bom.
E dentro disso, aconteceu mais um desafio dentro da equipe, que foi com a saída do antigo coordenador, do Felipe, e a equipe me escolheu para ser a coordenadora da House. Eu não pedi, eles me escolheram. E isso foi o maior presente que eu pude ganhar na minha vida. Ver um time totalmente completo, totalmente formado, que já me ensinou muita coisa, virar e falar assim, Mayara, fica com a gente, assume logo a nossa equipe, foi uma das maiores satisfações da minha vida. E eu sou muito grata a cada rostinho que está ali na última foto. Eles são, para mim, hoje, um time incrível, que se ajuda, que como eu falei para vocês, eu tento implantar aqui um ajudando o outro, porque muitas vezes a gente está na correria, eu não consigo dar atenção para os novatos como eu deveria, porque a nossa vida é uma loucura e eles estão ali dispostos a ajudar. E eu sou muito grata a cada um deles, tá? Então, falando de toda, resumidamente, da minha história aí, vamos para o segundo slide, terceiro slide. O mercado que escolhemos viver. O mercado imobiliário, ele é muito desafiador. Ele exige da gente o tempo todo, ele é dinâmico. Os clientes cada vez mais informados e eles querem imediatismo. O cliente, quando chega, quando ele clica lá no anúncio, ele quer ser atendido na hora. Ele quer ser atendido no exato momento, porque se você demorar 10, 20 minutos para atender ele já clicou em outro anúncio. Uma coisa que o pessoal aqui usa muito é o robozinho. Gente, o robozinho é um investimento. Ele é um pouquinho caro, mas ele vale a pena. Quando você clica num anúncio, o algoritmo do Instagram, do Facebook, já viu ali que você tem interesse naquilo e vai começar a mostrar para você um monte de coisa no mesmo segmento. Então, é muito importante você receber ali o lead e já de cara entrar em contato. O robô faz isso muito bem. Então, se você recebe um lead hoje e deixa para atender ele hoje, 8 horas da noite, deixa para atender ele amanhã de manhã, 90% de chance de você já ter perdido, ele já está conversando com outro cliente. Então, isso é muito importante. É um investimento que vale muito a pena, tá? Então, fica a minha dica aí, o robozinho, o Mikael tem até um curso, né, onde ele ensina como utilizar tudo isso, é muito válido. Isso vai trazer benefício para vocês, tá? É um investimento que vai trazer aí a longo prazo um retorno incrível. Nós temos ali uma pressão constante por resultado e diferenciação. Nós hoje estamos na 15ª maior consultora do Brasil. É muita responsabilidade, né? A gente tem um desafio muito grande, a gente precisa de resultados muito grandes. Então, é mais um desafio, né? Quando vem as nossas metas, vem tudo, é um desafio da gente conseguir estar no mesmo nível da construtora. A pandemia acelerou tudo, né? Então, hoje o nosso meio social aí, ele veio para virar um verdadeiro comércio, né? Então, você tem que estar dentro daquele jogo. É importante, sim, fazer ação, é importante ficar no stand, porque a gente tem muita passagem, mas é importante você estar ciente de como a internet está ajudando também, né? Então, não deixe isso passar, não fique aí só no que a gente já estava acostumado, que era ação, que era esperar o lead cair no nosso colo. Faz você. Hoje a gente tem um Acelera, que é uma coisa incrível que a construtora está proporcionando para a gente. Usa esse Acelera, vai lá, coloca um pouquinho de verba, não fique dependendo só da construtora. Se desafie a fazer isso. Você vai ver que o retorno vai ser muito maior. Se você pega R$500 do seu Acelera e vai lá e coloca na internet para te dar leads, aqueles leads pode te converter aí em quantos mil? Quantas vendas? Se trouxer uma venda, já triplicou, quadriplicou, quintuplicou aí o seu Acelera. Então, gente, usa o Acelera para isso. É uma dica muito valiosa que eu dou para vocês. Não fique ali pegando o Acelera para fazer outras coisas que não vão te dar o retorno que a mídia vai dar, tá? É uma dica. Ó, os desafios que encaramos todos os dias. Competição entre corretores e construtoras. Constantemente, né? Foi o que eu falei um pouquinho antes aí, que se você não atendeu o seu cliente na hora, o lead que chegou para você na hora, daqui a pouquinho ele vai clicar em outro. Então, mesmo se você atender, ele vai clicar em outro, porque ele quer saber se alguém consegue um resultado maior, melhor. Então, isso já é um desafio, é uma pressão.
Hoje o nosso ramo tem aí milhares de construtoras, né, que eles copiam a gente, que eles querem vender como a gente. Então, eles tentam abaixar o preço como a gente, tenta fazer uma condição. Aqui em Rio Preto mesmo, ninguém dividia mais de 60 meses. Depois que a gente chegou aqui com parcela sua entrada em 120 vezes, tá todo mundo fazendo, todo mundo colocou 80, 90. Então, é muito recorrente, a gente está o tempo todo ali se desafiando com outro corretor, com outra construtora, né? Uma alta responsabilidade por metas e resultados. Como eu falei, a empresa é imensa. A empresa aí é nível nacional. Então, a nossa meta é grande. O nosso resultado tem que ser na mesma proporção. Liderança e gestão de pessoas sob pressão. O nosso mercado, ele vai pressionar a gente o tempo todo. Você tem que se qualificar o tempo todo. Você tem que ser melhor todo dia em alguma coisa para você conseguir. Né? A liderança e gestão de pessoas é um desafio imenso, porque se eu acordar mal-humorada hoje, eu não posso vir para o stand mal-humorada. Tem pessoas aqui que estão dependendo de mim. Tem pessoas aqui que, dependendo da maneira que eu chegar, elas vão absorver aquilo de mim. Então, todo dia eu tento chegar da melhor forma possível nesse stand, justamente para não passar uma energia ruim para eles e acabar com o dia de alguém. Isso é nos policiar quanto a isso é muito importante. Todo dia eu tento ser melhor para passar para eles. Então é um desafio para mim tentar todo dia me melhorar para melhorar eles, né? Então é a dica que eu também deixo para os meus amigos coordenadores. Equilibrar vida pessoal e vida profissional. Gente, para mim que não tenho filho, não tenho marido, já é exaustivo demais. E para todo mundo aí que precisa equilibrar filho, escola, marido, tem que fazer janta e ainda assim se dispõe a estar no nosso ramo e tem um bom resultado, eu tenho todo o respeito por você. É muito difícil. A minha rotina já cansa, então eu imagino para vocês que têm isso. Eu tiro meu chapéu para você que tem que cuidar de uma casa, tem que cuidar de um marido, tem que cuidar de um filho, às vezes mais de um, e mesmo assim continua ali firme e forte nessa profissão que é tão desafiadora, né? E aqui eu peço para vocês 1 minuto de reflexão, né? Quais oportunidades já bateram na sua porta? Você estava preparado para aproveitá-las? Qual o desafio de hoje pode ser a sua chance de amanhã? O próximo passo depende da sua decisão hoje. Tem uma frase que eu gosto muito que a Andréia sempre falou para mim. Sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. Né? Muita gente fala, você teve sorte, você teve sorte. Mas se quando a oportunidade chegou, eu não tivesse preparada, eu não ia conseguir, ela ia passar. E você tem que se preparado todo dia para quando a oportunidade que você tanto almeja chegar, você pegar e agarrar ela? Você está preparado? Então, você tem que pensar isso, você tem que colocar em prática. Oportunidade, às vezes, passa uma vez só. Ou você agarra, ou você deixa ela passar. Se você deixar ela passar, ela vai pegar alguém preparado lá na frente, né? E, gente, dá medo. Dá muito medo encarar uma coisa nova. Mas vai. Tira o e se da sua vida. E se der errado? E se eu não conseguir? Se você tiver sempre um e se na sua mente, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai, gente. Vai com medo, mas vai, tá? Se você parar para ficar pensando que pode dar errado, o medo vai te travar. O medo, às vezes, é mais perigoso que qualquer outro sentimento, porque ele rouba sonhos, entendeu? Então, assim, se você tiver medo, vai lá e fala, eu te desafio. Eu me desafio, desafio o meu medo. Eu vou tentar. Você já teve vontade de ir para outra cidade? Já apareceu a oportunidade e você ficou pensando se vai dar certo ou não? Você já pensou, já te ofereceram um cargo maior e você falou assim, não sei se eu vou conseguir? Aí outra pessoa foi lá, aceitou e conseguiu, e você ficou, poxa, se eu tivesse aceitado, se eu tivesse ido para aquela cidade, se eu tivesse comprado aquele carro, hoje eu já teria quitado, se eu tivesse comprado aquela casa. Isso acontece muito, né? Então, reflita sobre isso. É um convite que eu te faço. Reflita sobre todos esses pontos. E a conclusão final é que os desafios são inevitáveis,
né? O crescimento é opcional. Foi como eu falei, se você não encarar, você não vai crescer. Né? Você vai ficar sempre ali na sua zoninha de conforto. A sua zona de conforto não vai te levar aonde você almeja. Né? Você não tenha sonhos. Minha história aqui, eu trouxe só para mostrar um pouquinho para vocês que vale a pena encarar, tá? Oportunidades aparecem para quem está preparado. E foi o que eu falei. É sorte, muita gente chama de sorte, mas não é sorte. É oportunidade com conhecimento junto. E os desafios de hoje são um sucesso para o degrau de amanhã, tá? Se você ficar parado, você não vai subir. Não precisa, o Tony já falou uma vez isso aqui, você não precisa começar correndo uma maratona, você precisa começar caminhando. Você não precisa começar subindo 1000 degraus, você pode subir um a cada dia. Você sobe um hoje, amanhã você sobe 5, amanhã você sobe 10, e assim você vai chegar no topo, tá? E eu trago aqui para finalizar a frase que eu tenho tatuada no meu braço, que é: pessoas precisam de pessoas. Eu sou muito fã do Joel J, e em 2019 eu vi uma live dele falando sobre isso, pessoas precisam de pessoas. Isso me ajudou demais. Isso me transformou como pessoa melhor, uma pessoa melhor. Porque quando você para pensar que todo mundo precisa de todo mundo para alguma coisa, eu acho que você começa a ter uma visão mais ampla de como você depende de outras pessoas. Porque muita gente acha que não precisa de ninguém, mas a gente precisa de todo mundo o tempo todo. Né? A gente precisa ali de uma costureira para fazer uma roupa para a gente precisa de alguém plantar para a gente comprar no supermercado o nosso alimento, a gente precisa de alguém lá vendendo, a gente precisa de um caixa, a gente precisa de todo mundo. E assim é na nossa empresa. A gente precisa do crédito, a gente precisa do financeiro, a gente precisa do back-office. Então, trate todo mundo com mais carinho. Você não sabe o que aquela pessoa está passando aquele dia. Então, trate com mais carinho. Às vezes, a gente fala, ai, mas o crédito, não sei o quê, nananã. Às vezes, a pessoa está dando o seu melhor. Ah, gente, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu falo, poxa, André, vai lá, fala com aquela pessoa, porque... Mas aí depois eu paro, eu penso, eu falo assim, não, deixa eu falar com mais carinho para ver se eu consigo chegar até ela, porque eu não sei o que aquela pessoa está passando aquele dia. Então, é o que eu convido a vocês, entenderem que a gente precisa de todo mundo. O mundo hoje, a nossa empresa, como a gente falou, é uma empresa de pressão. Toda hora chega uma pressão nova e às vezes a gente está atordoado. Então, chega com carinho, chega com amor para falar com o outro, que eu acredito que a gente vai longe. A gente vai cada vez mais longe com isso, né? E esse era o recado que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido aí trazer um 1%, né, como a gente diz, de alguma coisa boa para o coração de cada um. E deixar um beijo muito grande para o meu time, que eu sou apaixonada. Obrigada por tudo, pelo companheirismo. Foi um prazer estar falando aqui para vocês, tá? Adriano, um beijo, meu querido, no seu coração. Rose, Vivian, Letícia, obrigada, gente. Espero que um dia a gente se conheça pessoalmente, todo mundo aí. Maiara, quero ser corretor no seu dia. Pode vir, Adriana. Roberto, Liane, obrigada. Thaís, um beijo no seu coração. Obrigada, gente. Ó, deixa aqui a curtida, hein, gente? Pelo amor de Deus, curte, compartilha, comenta, senão vai ficar sem acelera. Beijo, obrigada.